A produção de grãos no país deverá atingir um total de 294 milhões e 100 mil toneladas, uma redução de 8% comparada com a safra passada. Veja os detalhes da sétima estimativa da safra de grãos 23-24, divulgada hoje pela Conab. A quebra projetada pela Conab se deve aos impactos do fenômeno El Niño, que teve influência negativa desde o início do plantio até o desenvolvimento das lavouras. Nas regiões do Mato Piba, Centro-Oeste e parte do Sudeste, houve falta de chuvas e altas temperaturas. Já no sul do país, o problema foi o excesso de chuvas, gerando atraso no plantio, principalmente da soja. Enquanto a área permaneceu estável em 78 milhões de hectares, a produtividade média de grãos caiu para 3.744 quilos por hectare. Comparando a previsão desta quinta-feira com a anterior da companhia, divulgada em março, há uma redução na produção total de 1,5 milhão de toneladas. As maiores quedas são observadas no milho e na soja. A soja, produção estimada em 146,5 milhões de toneladas, é uma redução de 5,2% em relação em relação à safra passada. Houve um aumento de área em relação à última safra, no entanto, as condições climáticas causadas pelo El Niño ali influenciaram negativamente nessa produção. Então, o cômputo geral, né, dessa produtividade, dessa área é maior, mas dessa redução da produtividade, ele acabou aí reduzindo a produção. Por outro lado, algodão, gergelim, sorgo, arroz e principalmente feijão apresentam perspectivas de aumento de produção, é o que destaca o presidente da Conab. Este aumento da área plantada e também o aumento da produção, na nossa opinião, também vai se refletindo num resultado positivo nas políticas públicas. Vocês sabem que há 12 anos a área plantada de arroz e feijão só diminuiu. E nós agora, neste ano, na safra 2023-2024, nós estamos, depois de 12 anos, tendo uma reação positiva. E nós estamos agora também com os dados da Conab, contribuindo, prezado Silvio Farnese, com o nosso Ministério da Agricultura, também com o MDA, com os dados para a montagem do próximo Plano Safra. Obviamente que é sempre difícil quebrar um recorde, mas a nossa expectativa é que nós teremos medidas ainda muito mais positivas para todo o campo agrícola brasileiro, mas uma dedicação muito especial, que é uma orientação do presidente Lula na questão da produção de alimentos. E já no relatório divulgado hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as safras de soja e milho do Brasil vieram inalteradas. A diferença entre os números da Conab e do USDA é de quase 10 milhões de toneladas em ambas as culturas. Para a soja, então, a previsão é de 155 milhões de toneladas e para o milho de 124 milhões. E quem está aqui para comentar esses números divulgados hoje com a gente é o especialista em grãos da Consultoria Safras e Mercado, o Paulo Molinari, e também o nosso comentarista aqui do Canal Rural, o Miguel Daúde. Boa noite para vocês. Olha, eu já gostaria, de começar perguntando para o Molinari. O que pode explicar, Molinari, essa divergência tão grande aí entre as duas projeções, a projeção da Conab e também do USDA? Há alguma diferença aí de critério de apuração entre as duas entidades? Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Bem, certamente o USDA não tem levantamento de safras no Brasil, né? Ele segue muitas opiniões das empresas de consultoria, das trades americanas que estão no Brasil, e talvez o excesso de número do USDA, 155 milhões, é um número muito alto, né, para a safra brasileira atual, mas também a Conab, que está aqui e tem um bom levantamento de safra, também tem um número exageradamente baixo, né? O próprio Rio Grande do Sul está colhendo a sua maior safra da história de soja. O próprio Mato Piba, que sofreu aí com problemas de estiagem no começo, vai colher uma safra de soja, está colhendo uma safra de soja espetacular, com produtividades altíssimas. Minas Gerais, que atrasou as chuvas, a mesma coisa, né? Goiás,
O Paraná teve aí os seus problemas, uma safra um pouco menor, mas nós não acreditamos que tenhamos aí uma safra muito abaixo de 150 milhões de toneladas. Então, a necessidade do USDA corrigir seu número para baixo e a necessidade da Conab corrigir seu número para cima, porque realmente estão um pouco divergentes do que a gente vê no campo, de fato e de concreto. E no milho, nós temos aí realmente uma forte quebra de safra no Mato Grosso do Sul, em parte do Mato Grosso do Sul, né? E aqui em parte da safrinha do Paraná, as duas safrinhas de milho. Porém, nós temos uma safrinha que eu, em 40 anos de mercado, realmente nunca havia visto, uma safrinha no Mato Grosso, no Goiás e no Mato Piba, tão boa como a desse ano. Então, teremos aí talvez produtividades até melhores que do ano passado e é muito provável que a boa produção no Mato Grosso e Goiás compense o que a gente imagina de perda de produção até o momento no Mato Grosso e no Paraná. Então, se as chuvas voltarem agora a partir dessa semana no Mato Grosso, muita coisa ainda vai ser salva, né? E podemos ter aí um número não tão baixo do milho. O número de safras de mercado é de 126 milhões de toneladas para o milho, e devido a essa compensação no Mato Grosso e Goiás, com São Paulo com o Paraná e Mato Grosso do Sul, é muito provável que a gente mantenha os números muito próximos às 126 milhões de toneladas. Então, o número da Conab de 110 milhões, nós acreditamos que está bem distante da realidade nesse momento. E em relação à soja, Molinari, você falou nem tão alta quanto a expectativa do USDA, né, do USA, e nem tão baixa quanto da Conab. Qual que é a expectativa em números dos safras e mercado? Nosso número hoje é 149 milhões de toneladas. Amanhã nós iremos atualizar o dado ao meio-dia. E acredito que o nosso número vai vir um pouquinho acima de 150 milhões de toneladas na atualização de amanhã. E é um número que está bem justo com a realidade. Perfeito, Daúde. Boa noite para você, Daúde. Eu queria saber de você também, né? Qual que é a sua expectativa para essa safra de milho e também de soja aqui no Brasil? Como é que tá? Você está mais para a Conab, para os dados da Conab, ou mais para o dado do USDA? Conta para a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Maruza. Boa noite a você, boa noite ao Molinari, boa noite a todos os nossos amigos e amigas telespectadores. Pois é, a gente tem acompanhado muitos dados de safra, né? Tem uma variação monstruosa, né? Tem gente que prevê uma perda, essas consultorias que prevê uma perda muito maior, né? Outros estão prevendo até que não existirá perdas. Mas o fato, Maruza, eu não vou entrar no mérito dos critérios que são adotados por essas consultorias para apurar a safra. A gente sabe que safras, o Molinari está nesse mercado há 40 anos e ele acompanha muito, né? A consultoria Safras e Mercados tem aí a sua previsão, né? Que é uma previsão séria e uma previsão que procura atingir, né, os objetivos. Mas o que eu gostaria, Maruza, é o seguinte: eu ouço muito dos produtores: nossa, nós estamos perdendo muito, a safra vai cair muito, a perda é muito grande. Isso tudo, por que não está impactando no preço? Os preços deveriam estar mais altos, né? Será que esses dados eles são dados daquelas pessoas que querem que o preço caia, outros querem que o preço suba, e fica essa guerra? Eu olho o quê? Eu olho os investidores do mercado futuro, né? Principalmente Chicago, que mostra que esses investidores não estão nem um pouco preocupados com a safra, eles estão mais preocupados com a rentabilidade dos juros americanos. Se o juros americano hoje ele não vai cair, não me interessa comprar soja no mercado futuro. Se ele for cair, eu vou comprar. E a gente viu recentemente um movimento, Maruza, dos investidores buscando a compra de soja, e tudo indicava, né, que ela pudesse subir. Até a gente acompanha isso aqui, toda sexta-feira a gente divulga esses números também.
No entanto, com essa permanência de juros altos nos Estados Unidos, eu acho que o impacto, né, dessas perdas está sendo tão preponderante na formação de preço. Mesmo porque o Brasil está perdendo, mas só a Argentina está aumentando em 25 milhões de toneladas, né, de soja. Então, portanto, a oferta e demanda, apesar dos eventos climáticos, ela continua praticamente igual, que não é capaz de alterar brutalmente os preços. A média que hoje encontra seus commodities é a média do passado. Então, portanto, não vejo aí. Eu queria rapidamente aproveitar e perguntar para o Molinari qual é a previsão, né, que você tem, Molinari, pela sua experiência, de qual é o preço que a soja pode atingir nessa safra agora mais para frente. Bom, Daúde, agora nós temos uma situação em que a América do Sul perde força na formação de preço, porque o dado já está aí, né? Nós temos a colheita argentina, agora 50 milhões de toneladas, mais o Rio Grande do Sul, mais 23, são 73 milhões de toneladas entrando. Então, se os preços da soja voltarem daqui até julho aos 11 dólares por bushel, não é nada fora do comum, nada anormal, tá? E não é ação de fundos, não é ação de nada, é nada mais do que uma colheita sem fatores de alta. E agora, em maio e junho, nós temos o plantio americano. Os mapas estão mostrando um clima bem tranquilo para os Estados Unidos, para o plantio, um calor e chuvas normais. Então, você planta bem e você tem uma colheita ainda restante da América do Sul confortável, se Chicago quebrar os 11 dólares, não é nada fora do comum. Agora, para se ter um fator de alta, você precisa de algo novo, né? Este algo novo seria chover muito na Argentina, nesse momento, ou não conseguir plantar a safra americana. Agora, Maruza, eu só queria fazer mais uma pergunta para o Molinari. Molinari, a gente sabe que 11 dólares o bushel, a rentabilidade cai muito, né, do produtor rural. Os custos subiram demais, a gente está tendo aí uma certa dificuldade. Como que você vê essa rentabilidade operacional hoje da soja nesses patamares médios de preços? Os custos subiram, mas também eles já caíram bastante, né? Nós temos aí o KCL, que já voltou, por exemplo, a uma curva de relação de troca muito boa, né? Então, você tem algumas variáveis de custos de produção que realmente caíram bastante. A questão é que nesses últimos 3 anos de bonança, nós, produtores, até assumimos mais dívidas, né? Trocamos as máquinas, compramos terras novas, nos endividamos novamente no longo prazo, e agora há um passivo dessa bonança, né? Que ela começa a vencer a partir desse ano. Então, acho que o que está pesando mais não é necessariamente o custo de produção, mas realmente o passivo das compras feitas nesses últimos 3 anos, de terras, de máquinas, né, de benfeitorias, que também devem ser feitas, né, dentro das propriedades. E o produtor aproveitou um momento bom para fazer essas compras, só que muitos se endividaram no longo prazo e essas parcelas estão chegando. Um ano ruim, né? Com quebra de produção, por exemplo, no caso do Mato Grosso, você teve queda de produção com preço caindo, essa combinação foi horrível, né? Agora, se Chicago tiver que cair abaixo dos 10 dólares, porque a safra americana vem uma safra normal e boa, ele vai cair abaixo de 10 dólares, independente da situação do produtor brasileiro. Ô, gente, eu vou interromper vocês rapidinho, porque temos participações dos nossos telespectadores, viu? Vamos ver aqui a mensagem do Antônio Aparecido Golgato, que enviou pra gente. Vamos ver o que ele enviou pra gente, olha lá. Ele é de União Paulista, ele diz o seguinte: minha soja produziu 19 sacas por hectare, vou deixar a atividade. Olha só, a baixa produtividade fazendo, né, com que o produtor desista da atividade. A gente tem mais uma
mensagem, vamos ver, ó, o Adilson Pereira de Araras enviou: boa noite, esses problemas na economia americana podem, de certa forma, alterar positivamente o preço da soja para nós brasileiros. Daúde, você que estava comentando justamente, né, esse cenário, o que você tem a dizer para o Adilson Pereira ali do interior de São Paulo? Olha, tudo indica que as taxas de juros nos Estados Unidos não vão cair tão rapidamente. Então, o investimento em juros ele se torna interessante para o investidor, porque você sabe que boa parte hoje da compra e venda de soja no mercado futuro é feito por fundos que estão em busca de ganhos, né, e ganhos rápidos. No entanto, como o Molinari colocou, nós não vamos ter nenhuma novidade, né, no cenário de oferta e demanda daqui para frente, e isso podemos ter sim uma safra aí boa em relação a essa oferta, e os preços, evidentemente, podem cair, segundo o Molinari, abaixo de $10 o bushel. Aí começa a complicar, né? Maruza e o nosso amigo telespectador, mas só queria fazer mais um questionamento para o Molinari. Molinari, nós estamos vendo nos últimos tempos recuperação judicial crescendo muito no setor agropecuário. O que você acha que aconteceu para que essas recuperações se incentivassem? Bem, eu acho que aconteceu basicamente foi o erro estratégico de comercialização. Alavancagem, você diz. Alavancaram demais. Também alavancagem, né? Mas o erro estratégico de comercialização, porque os preços não foram ruins, os preços foram espetaculares. Claro que os custos subiram, mas quando você tinha aí 180, 170, 160, 150 reais, que eram preços aí muito saudáveis, se criou aquela teoria interna aqui dentro do Brasil, de vários analistas, indo para a televisão e dizendo que o mercado ia subir, porque faltava soja no mundo, etc. E o produtor foi conduzido a arrastar sua comercialização num movimento de baixa. Então, ele segurou a soja na hora que não deveria subir, não deveria segurar, e perdeu as melhores oportunidades de venda na maior parte da produção dele. Bom, isso foi se acumulando. O ano passado nós tivemos o mesmo problema. Se não quebra a safra da Argentina no ano passado, certamente nós teríamos uma situação pior. E esse ano ainda o Mato Grosso segurou a perda de produção. Os preços perto dos $12 e ainda vai dando um certo equilíbrio. Agora, a questão do Mato Grosso é uma situação da combinação da quebra de produção, que realmente é fato, ninguém nega, juntamente com a queda de preço. Porque geralmente quando você tem uma quebra de produção, o preço sobe. E esse ano os preços não reagiram, mesmo com a quebra do maior estado produtor mundial. Então, isso realmente acabou acumulando dívidas, acumulando pendências, e às vezes a recuperação judicial serve realmente para a empresa, o produtor, ganhar um fôlego, né, durante 2 anos e tentar se recuperar nas próximas 2 safras. Fica a análise, então, de Paulo Molinari. Molinari, muito obrigada pela sua participação e por as suas perspectivas aqui, por compartilhar com o nosso público. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Daúde, obrigada, boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã, Maruza. Um abraço a você, ao Molinari e a todos os nossos telespectadores.